Olha, eu preciso te contar algo que aconteceu no meu consultório na semana passada. Um homem de 68 anos chegou aqui com uma lesão séria no pênis. Ele estava com dor, sangramento, e quando eu examinei, vi que o dano era permanente. E sabe qual foi a causa? Não foi doença, não foi acidente, foi a forma como ele estava se masturbando. Ele fazia do mesmo jeito há mais de 30 anos, sem saber que estava destruindo o próprio corpo pouco a pouco. E o pior de tudo? Eu vejo isso quase toda semana. Homens como você, acima dos 60, cometendo os mesmos 3 erros fatais, sem fazer ideia do estrago que estão causando. Mas hoje isso acaba. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses erros. E mais importante, como você pode se proteger agora mesmo. Meu nome é Doutora Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 12 anos cuidando da saúde íntima de homens maduros. E olha, eu preciso ser muito direta com você aqui. Não é a masturbação que é o problema. O problema é a forma como você está fazendo isso. Eu sei que esse assunto é delicado, que muita gente sente vergonha de falar sobre isso. Mas escuta aqui. Enquanto você está aí com vergonha, seu corpo pode estar sofrendo danos reais, às vezes irreversíveis. Nesses 12 anos de consultório, eu já vi de tudo. Lesões graves, perda permanente de sensibilidade, deformações, inflamações crônicas. E sabe o que mais me dói? É que a maioria desses casos poderia ter sido evitada com informação simples e direta. Então, nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 3 erros fatais que homens da sua idade cometem, as consequências reais de cada um deles e, principalmente, o que você precisa fazer diferente a partir de hoje para proteger seu corpo. Agora me diz aqui nos comentários. Você já sentiu algum desconforto ou dor durante ou depois? Sem vergonha? Quero saber se esse vídeo é para você. Então vamos ao primeiro erro fatal. E olha, esse aqui é o mais comum de todos. Eu diria que pelo menos 7 em cada 10 homens que atendo cometem esse erro sem saber. Estou falando de usar força e pressão excessiva durante a masturbação. E antes que você pense, mas eu não faço isso, deixa eu te explicar por que você provavelmente está fazendo sem perceber. Olha só o que acontece conforme você envelhece. A sensibilidade do pênis naturalmente diminui um pouco. Os nervos ali não respondem tão rápido quanto antes. Então, sem nem perceber, você começa a apertar mais forte, a usar mais pressão, tentando sentir o que sentia antes. Parece lógico, né? Mas é aí que mora o perigo. Quando você usa força demais, você está literalmente causando microtraumas nos tecidos delicados do pênis. São lesões microscópicas que você nem sente no momento, mas que vão se acumulando. E com o tempo, essas lesões viram cicatrizes internas. Eu tive um paciente de 65 anos que veio aqui reclamando que o pênis dele estava começando a ficar torto durante a ereção. Quando fiz os exames, descobri que ele tinha desenvolvido a doença de Peyronie. Sabe o que causa isso? Trauma repetitivo. E no caso dele, eram anos usando força excessiva. Mas não é só a curvatura, não. Essa pressão exagerada danifica os nervos superficiais. E aí acontece um paradoxo cruel. Quanto mais força você usa, menos você sente. Você entra num ciclo vicioso onde precisa de cada vez mais pressão para sentir cada vez menos prazer. Alguns homens chegam ao ponto de não conseguir mais ejacular durante o sexo real, porque o corpo só responde àquela pressão extrema que a mão faz. Me diz uma coisa, você tem usado muita força? Já percebeu que precisa apertar mais do que antes? Comenta aí. Deixa eu te contar o que realmente acontece quando você continua usando força excessiva por meses, anos. Porque as consequências vão muito além do que você imagina. Aquele paciente que eu te falei, o de 65 anos com a curvatura, ele chegou num ponto onde sentia dor durante a ereção. Dor de verdade. E a parceira dele começou a evitar intimidade porque via que ele sofria. O casamento de 40 anos estava desmoronando por causa de um hábito que ele nem sabia que era prejudicial. Essas microfissuras que a pressão causa criam um processo inflamatório crônico. É uma inflamação baixa, silenciosa, que você não sente dia a dia, mas ela vai endurecendo o tecido, formando placas fibrosas, e quando o tecido perde elasticidade, você perde qualidade de ereção. Eu já vi homens que desenvolveram dificuldade erétil não por idade, não por diabetes, não por pressão alta, mas por trauma mecânico acumulado ao longo dos anos. E o mais triste? Muitos desses casos são irreversíveis. Quando a cicatriz já se formou, quando o nervo já foi danificado demais, não tem volta. Alguns precisam de cirurgia, outros têm que conviver com a deformação para sempre. Mas olha, eu não estou te contando isso para te assustar.
Estou te contando porque você ainda tem tempo de mudar. A solução é simples. Seja mais gentil com seu corpo. Use menos pressão, mais deslizamento. Use lubrificante à base de água. Trate seu corpo com o cuidado que ele merece. Porque veja bem, você não é mais aquele jovem de 20, 30 anos. Seu corpo mudou. E está tudo bem. Mas você precisa adaptar a forma como cuida dele. Agora, esse primeiro erro é sério, mas o próximo pode ser ainda mais traiçoeiro. Você já percebeu perda de sensibilidade ao longo dos anos? Me conta aqui nos comentários. Agora vem o segundo erro fatal. E esse aqui muita gente não gosta de admitir. Mas eu preciso falar porque vejo os estragos disso todos os dias no consultório. Estou falando do uso excessivo de pornografia. E olha, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Não sou padre nem terapeuta. Sou médica. E como médica, eu vejo o que isso faz com o cérebro e o corpo de homens da sua idade. Deixa eu te explicar o que acontece. Quando você assiste pornografia, especialmente aqueles vídeos intensos, rápidos, com cortes a cada poucos segundos, seu cérebro recebe uma explosão de dopamina. É como uma droga natural. O problema é que o cérebro de um homem de 60, 70 anos não foi feito para esse nível de estimulação. Ele já não tem a mesma plasticidade de quando você era jovem. Então, o que acontece? O cérebro começa a se dessensibilizar. É tipo quando você ouve música muito alta por muito tempo. No começo é estimulante, mas depois seu ouvido fica cansado. Precisa de volume cada vez maior para sentir algo. Eu tive um paciente de 72 anos que me confessou algo em lágrimas. Doutora, eu não consigo mais sentir nada com minha esposa. Só consigo me excitar assistindo vídeos. E mesmo assim, preciso de coisas cada vez mais extremas. Sabe o que estava acontecendo? O cérebro dele tinha sido reprogramado. Ele precisava daquele nível absurdo de estimulação visual, daquela velocidade, daquela intensidade toda. O toque suave e real da esposa não ativava mais nada nele. E olha a crueldade disso. A pornografia te mostra corpos perfeitos, performances irreais, situações que não existem na vida real. E você, inconscientemente, começa a comparar seu corpo de 60, 70 anos com aquilo. Me diz, com que frequência você usa pornografia? Todo dia? Várias vezes por semana? Comenta com sinceridade. Deixa eu te mostrar o que realmente acontece quando você continua nesse ciclo de pornografia excessiva. Porque as consequências vão muito além de não conseguir se excitar com coisas reais. O que acontece é uma desconexão profunda. Você para de sentir o próprio corpo. Para de perceber as sensações sutis, o toque, o calor, o peso da respiração. Tudo isso é substituído por imagens na tela. Aquele meu paciente de 72 anos, ele me contou que a esposa tinha parado de tentar intimidade com ele. Ela se sentia rejeitada, feia, inadequada. E ele se sentia preso numa armadilha que ele mesmo criou. Mas sabe o que é pior? O cérebro fica viciado naquele nível de estímulo. Você precisa de vídeos cada vez mais intensos, cada vez mais extremos, só para sentir alguma coisa. É uma escada descendente. E olha, eu não estou dizendo que ver pornografia de vez em quando é o fim do mundo. Não é. Mas quando vira todo dia, várias vezes por dia, quando você não consegue mais se estimular sem ela, aí você tem um problema sério. A boa notícia? Dá para reverter isso. Mas exige esforço consciente. Primeiro passo: reduza gradualmente. Se você usa todo dia, tenta pular um dia, depois 2. Não precisa parar do zero, mas precisa dar um descanso para o seu cérebro. Segundo, reconecta com as sensações do seu corpo. Fecha os olhos. Sente o toque, a temperatura, a textura. Usa a imaginação, não a tela. Terceiro, dá tempo. O cérebro precisa de semanas, às vezes meses, para recalibrar, mas ele recalibra. Eu já vi acontecer dezenas de vezes. Aquele meu paciente, depois de 4 meses sem pornografia, ele voltou e me disse: Doutora, eu sinto minha esposa de novo. É como se eu tivesse acordado. E você, já percebeu que depende demais de pornografia para se estimular? Comenta aí, sem julgamento. Agora vamos para o terceiro erro fatal, e esse aqui muita gente vai se identificar. Pode até parecer besteira no começo, mas as consequências são muito sérias. Estou falando sobre onde e como você se masturba, especialmente sobre fazer isso sentado. E pior ainda, sentado no vaso sanitário. Deixa eu te explicar por que isso é tão prejudicial. Quando você se masturba sentado,
especialmente naquela posição meio curvada, meio espremida que a gente faz no banheiro, você está colocando uma pressão enorme na região pélvica. A próstata, que já é sensível na sua idade, fica literalmente espremida. O fluxo de sangue para a região é restringido. O assoalho pélvico, aqueles músculos que sustentam tudo ali embaixo, fica sob tensão constante. Eu tive um paciente de 66 anos que vinha reclamando de gotejamento após urinar. Aquelas gotinhas chatas que mancham a cueca. Ele tinha vergonha de sair de casa, de ficar perto das pessoas com medo de cheirar a xixi. Quando eu perguntei onde ele se masturbava, a resposta veio sem pensar. No banheiro, doutora. É o único lugar privado. E olha, eu entendo perfeitamente. Você quer privacidade, quer um lugar onde ninguém vai te interromper. Mas o vaso sanitário é o pior lugar possível. Aquela posição comprime nervos, restringe circulação, pressiona a próstata. E se você faz isso por anos, o dano se acumula silenciosamente. Você pode começar a ter dificuldade para urinar completamente. Aquela sensação de bexiga nunca vazia, inchaço na região, até dor na virilha. A solução é simples. Mude de posição. Se você precisa de privacidade, tranca a porta do quarto. Deita na cama, fica em pé, se reclina numa cadeira confortável. Qualquer coisa é melhor que ficar sentado naquela posição que comprime tudo. Me diz, onde você costuma fazer? No banheiro? Sentado? Em pé? Comenta aí. Deixa eu te contar o que aconteceu com aquele meu paciente do gotejamento. Quando fizemos o ultrassom da próstata, ela estava inflamada. Não era câncer, não era infecção, era inflamação mecânica. De tanto ficar sentado naquela posição, a próstata dele estava inchada, irritada. E sabe o que é pior? Ele não sentia dor. A inflamação era silenciosa. O único sinal eram aquelas gotinhas de xixi que ele achava que eram normais da idade. Quando eu expliquei para ele sobre a posição e pedi para ele mudar, ele ficou até meio desconfiado. Doutora, é só isso? Mas topou tentar. 3 meses depois, ele voltou com um sorriso no rosto. Doutora, o gotejamento parou. Eu não acreditei que algo tão simples pudesse resolver. Porque, veja bem, a circulação na região pélvica é fundamental. Quando você comprime aquela área por longos períodos, repetidamente, você está basicamente cortando o fornecimento de sangue e oxigênio para os tecidos. E tecido sem oxigênio sofre, inflama, adoece. Agora, além desses 3 erros fatais, deixa eu te dar alguns cuidados extras que são importantes. Primeiro, usa lubrificante. A pele do pênis fica mais fina e sensível com a idade. Um bom lubrificante à base de água previne irritações e microfissuras. Segundo, se hidrata. Bebe água antes e depois. A circulação melhora quando você está bem hidratado. Terceiro, presta atenção na frequência. Se você está fazendo isso compulsivamente, várias vezes por dia, todo dia, pode ser sinal de ansiedade ou tédio, não de necessidade real do corpo. E quarto, o mais importante, se você sentir dor, sangramento, inchaço, dificuldade de ereção que não passa, procura um médico imediatamente. Não fica com vergonha, não espera piorar. Me diz, você já teve problemas urinários? Gotejamento, dificuldade para urinar? Comenta aqui. Então olha, a gente chegou até aqui e eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Tudo o que eu te mostrei hoje não é para te fazer sentir culpa ou vergonha. É para te proteger. Vamos recapitular os 3 erros fatais que você precisa evitar a partir de agora. Erro número 1. Usar força e pressão excessiva. Isso causa lesões, cicatrizes, perda de sensibilidade e até deformações permanentes. A solução é ser gentil com seu corpo, usar lubrificante, tratar seu pênis com o cuidado que ele merece. Erro número 2. Pornografia em excesso. Isso dessensibiliza seu cérebro, te desconecta das sensações reais e pode destruir sua capacidade de sentir prazer genuíno. A solução é reduzir gradualmente e reconectar com seu próprio corpo. Erro número 3. Postura e ambiente inadequados, especialmente se masturbar sentado no vaso. Isso comprime a próstata, restringe circulação e pode causar inflamação e problemas urinários. A solução é mudar de posição, buscar conforto e espaço. Olha, cuidar da sua saúde íntima não é luxo, não é vergonha. É autocuidado. É dizer para o seu corpo: eu ainda me importo com você, eu ainda cuido de você. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa voltar a ter 20 anos. Mas você merece envelhecer com dignidade, com saúde, com prazer.
E se você chegou até o final desse vídeo, eu sei que você é alguém que se importa com a própria saúde. E é exatamente para você que eu crio esse conteúdo. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal agora e ativa o sininho porque toda semana eu trago informações práticas sobre saúde masculina. Sem tabu, sem vergonha. Deixa um comentário aqui embaixo. Qual desses 3 erros você identificou em você? O que você vai mudar a partir de agora? Eu leio todos e respondo sempre que posso. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando alguém de um problema sério. Cuida de você. Você merece.